que Deus nos deu. Só falta cobrir o prédio. Eu não sei se vai chover nesse dia, na chuva ou sem chuva, nós vamos fazer o culto, certo? Viu? Então, talvez Deus já marcou a chuva antes do começo do mundo, né? E aí, às vezes, Ele não desmarca. Se Ele tiver agendado uma chuva, vai ter 2 eventos, a chuva e o culto, certo? Na sexta-feira. Se não tiver, nós vamos estar lá. Vamos olhar para o tempo de dia e ver se precisa colocar uma tenda, dá um jeito lá, tá certo? E fica ali na avenida principal, a avenida que divide o Esperança A do Esperança B. Eu não queria e nem tinha condição, mas Deus deu o prédio e só falta a gente pagar agora, tá bom? Glória a Deus. Tem coisas que só Deus pode fazer. Então, mais um prédio que Deus nos deu. Deus nos deu outro prédio ali no São Francisco e também está só para cobrir também. Então, logo nós vamos estar dirigindo o culto lá também, o primeiro culto naquele outro prédio. Amém. Se coloque em pé, vamos ler a palavra de Deus. Quero deixar a professora Sônia e a sua equipe à vontade, viu? Livro do profeta Jonas. Eu quero que você abra no capítulo 1 e só a parte A do versículo 1. 1 e 1. Jonas 1 e 1. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Amém? Você pode ler comigo? E veio a palavra do Senhor a Jonas. Como é o seu nome? O meu é Flávio. O seu? Como é o seu nome? Me diga seu nome. Eu quero que você leia comigo assim: no lugar que tiver Jonas, você vai colocar seu nome. Amém? Bem forte. Acho que vocês não vão ganhar de mim não, porque eu estou com o microfone, né? Vamos lá? E veio a palavra do Senhor a Flávio. Ficou quase bonito. Vamos lá? E veio a palavra do Senhor a Flávio. Amém. Se a pessoa que está do seu lado não entendeu, mas pelo menos você e Deus entendeu. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, te agradecemos por esta oportunidade. Neste momento estaremos ministrando a Tua palavra, pedimos a Tua orientação, a Tua direção, que o Teu Espírito nos conduza, nos dirija, e que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite, mais uma vez, através da Tua palavra. Pai, que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e que o Teu Espírito haja neste lugar, levando a palavra aos corações, produzindo mudança, produzindo transformação, consolando, edificando, exortando, fazendo segundo a Tua grande bondade e misericórdia. Pai de amor e de bondade, as bênçãos que nós te pedimos nesta noite, mais uma vez, é em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Cumprimentar a Noemi, és bem-vinda, que Deus te abençoe. Meus amados irmãos, não é a primeira vez que nós ministramos no livro de Jonas, e talvez pode não ser a última também. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. A corda é curta, o balde é pequeno
e tem muita água, então não dá para esgotar nunca. E todas as vezes que nós nos voltamos e que Deus, segundo a sua vontade e bondade, quer falar conosco, Ele então abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar na sua palavra as suas grandes verdades espirituais. Esse livro, os irmãos sabem, conhecem, basicamente a história de um dos profetas menores, e quando eu digo menor, não é pelo seu tamanho, pela sua estatura, ou nem tampouco porque ele era inferior aos demais profetas, mas por causa do conteúdo do seu livro, que diferente dos profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, que são considerados profetas maiores, esses profetas escreveram muito pouco. Jonas mesmo escreve apenas 4 capítulos. E a história desse livro aconteceu no período do rei Jeroboão II. Jonas era um profeta levantado por Deus. A Bíblia fala do nome do seu pai, Amitai. Ele era da tribo de Zebulon, da cidade de Bet-Éfer, e é tudo que nós sabemos a respeito dele. Viveu cerca do século 9 para o 8º antes de Cristo. E foi um profeta levantado por Deus. E nesse livro ele conta, ele relata a sua própria história. E eu nesta noite gostaria de dividir a história de Jonas em 3 tempos, porque o que nós esperamos mesmo nesta noite é que a história de Jonas ela sirva de lição, mais uma vez, de lição espiritual para as nossas vidas, Todos nós conhecemos a história. Ele foi chamado por Deus para cumprir uma determinada missão, resolveu tomar um novo rumo, um rumo diferente daquele que Deus propôs, passou por adversidades, por momentos difíceis, o barco no qual ele se encontrava quase quebrou-se, nós conhecemos a história, por causa de uma grande tempestade. Ele foi lançado ao mar, um grande peixe o conduziu à praia. Dali novamente ele recebe a palavra de Deus, vai para a cidade de Nínive, prega a mensagem que Deus havia mandado, determinado. Uma cidade todinha se converte com a palavra do profeta. Ele sai da cidade, fica observando a cidade de longe, esperando a sua destruição, e é desapontado quando ele descobre que Deus não vai destruir a cidade, porque Deus então perdoa a cidade, porque a cidade buscou o perdão de Deus. Quando nós olhamos para essa história, irmãos, eu estava estudando a respeito desse livro, estudando a respeito dessa história, e Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu queria dividir essa palavra em 3 tempos. O primeiro tempo é o tempo de ir, fazer, o tempo de obedecer. Diga comigo, tempo de ir, tempo de fazer, tempo de obedecer. Eu fiz questão de ler a primeira parte desse versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, porque quando a palavra de Deus ela vem de fato
as nossas vidas, quando Deus vem até nós, quando Deus nos encontra, a nossa vida é marcada. É marcada. A nossa vida é mudada. Haverá sempre o antes e o depois para aqueles que receberam o Senhor na sua vida. E é por isso que eu fiz questão que você falasse comigo. E veio a palavra do Senhor a Joaquim, a Maria. Nós não recebemos a palavra de Deus para continuarmos o curso da nossa vida, para vivermos segundo os nossos próprios interesses. Não, sempre que nós recebemos, ou quando alguém recebe Deus e a sua palavra, a sua vida passa a ter um novo rumo. E diga-se de passagem, um rumo determinado por Deus. Quando Deus vem à nossa vida, Ele vem para determinar, Ele vem para ordenar, Ele vem para mandar, Ele vem para coordenar, Ele vem para controlar, Ele vem para dirigir, Ele vem para guiar. Ele vem para marcar a nossa vida. É um chamado especial, é um chamado individual, é um chamado particular. É Deus e você, é você e Deus. João 15,16: foi eu que vos escolhi, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi você. E eu dei um novo nome para você, e disse para você: fica parado, não faça nada. Foi isso? Não. E disse para você: vá e dê fruto. Deus não chama ninguém para a letargia, para o comodismo, para o paradeio, para a inércia. Deus não chama ninguém para a morbidez. Deus nos chama para a ação. Deus nos chama para agir, Deus nos chama para fazer, Deus nos chama para obedecer. Não haverá servos de Deus sem determinações do seu Senhor. Não haverá servos de Deus sem mandamentos. Não haverá servos de Deus sem ordem. Não haverá servos de Deus sem prerrogativas divinas que o alcance. Não. Você não vai viver ao seu bel prazer. Você não pode mais viver conforme o que você pensa, conforme o que você acha, conforme o que você entende, segundo o apóstolo João, segundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não, não. Segundo Jesus Cristo, você vai viver como o vento que não sabe de onde vem e nem para onde vai, porque você passa a ser nascido do Espírito, nascido não da vontade do homem, não da vontade da carne, mas da vontade de Deus, da vontade do Espírito de Deus. Por que Deus veio à minha vida, pastor? Por que a palavra de Deus veio para mim? Por que Deus veio a esse encontro? Por que Deus me encontrou? Porque Ele quer mudar a rota da sua vida. E a gente, quando estuda esse texto, a gente descobre que as pretensões de Deus, a vontade de Deus, nem sempre são as nossas pretensões, nem sempre a nossa vontade. Parece, irmãos, que a história de Jonas está se repetindo todos os dias. Sabe por quê? Porque Deus quer nos levar para Nínive, mas nós não queremos ir. Deus quer
nos levar para Nínive, mas nós não queremos ir. Por quê, pastor? Talvez por causa da nossa lógica, talvez por causa, como de Jonas, por causa do contexto histórico, por causa dos fatos aberrantes, que de certa forma ele era preconceituoso. Ele achava que os ninivitas não eram merecedores da graça de Deus, porque era um povo muito valente, um povo muito ímpio, um povo muito cruel. E ele achava que eles não poderiam ser alvos da misericórdia e da bondade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Deus quer te levar por caminhos diferentes daquele que você imagina, daquele que você sonha, daquele que você quer. A vontade da carne pede uma coisa, a vontade sua pede uma coisa, mas a vontade de Deus é outra. Uma coisa que me chama a atenção aqui na palavra de Deus é porque diz assim: e veio a palavra do Senhor. Irmãos, a vontade de Deus nunca vai fugir dessa palavra. A vontade de Deus nunca vai fugir dessa palavra. Eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, e ele estava dizendo que uma irmã chegou para ele e disse assim: pastor, eu estou desorientada, estou desnorteada. Sabe por quê? Porque eu aceitei Jesus como Salvador, mas o meu marido não é crente, e agora veio uma profeta e disse que eu tenho que largar o meu marido, porque ele não quer saber de Deus, ele é um ímpio. Será se é Deus que está falando comigo ou não é? Ele disse: eu não preciso falar o que Deus já falou. E ela disse: como assim? Ele disse: é só você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. Se o marido não for crente e ele consente em conviver com você, não o deixe, é o que diz a palavra de Deus. E ele diz: não tem profeta nesse mundo que vai substituir a verdade da palavra de Deus. Conflite toda a profecia deste mundo e passe pelo crivo da palavra. Tem profeta hoje, tem profeta, tem pragana, tem peste, tem todo tipo de coisa hoje, e você precisa passar pelo crivo da palavra. Aonde a palavra de Deus não alcançou, as profecias deste mundo não se dão o direito de entrar. E deixa eu dizer uma coisa para você: só dá para viver com Deus se for para fazer a vontade de Deus. Diga comigo isso: só dá para viver com Deus se for para fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque se você quiser fazer a sua própria vontade, você sabe o que vai acontecer? Primeiro, haverá um declínio na sua vida. Haverá um declínio, haverá uma queda. A Bíblia diz que Jonas desceu para Jope, desceu para o navio e desceu para o porão do navio. Vai descer. Quem não quer fazer a vontade de Deus vai descer. Quem não faz a vontade de Deus desce. E eu descubro que depois ele desceu para o fundo do mar, e depois ele desceu para o fundo do peixe. Diga: eu não quero viver uma vida de queda. Eu quero é subir. Eu não quero descer. Eu quero subir. Mas só tem um jeito de você subir: fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Nós somos servos de Deus. Somos membros de uma igreja
participamos de um corpo, mas parece que vivemos na contramão, queremos fazer tudo do nosso jeito, da nossa forma, trazemos dores para a igreja, trazemos dores para nós mesmos, trazemos sofrimento para o ministério, trazemos sofrimento para o pastor. A igreja sofre porque você desobedece, o pastor sofre porque você desobedece, o Espírito Santo sofre porque você desobedece, a sociedade sofre porque você desobedece. Chegou a hora, está na hora de você começar a dar alegria para Deus. Chegou a hora de você começar a alegrar o coração de Deus e começar a procurar na palavra o que é que tem que fazer, como se deve fazer para fazer o certo, para não fazer o pastor sofrer, para não fazer o ministério sofrer, para não fazer a igreja sofrer. E eu quero dizer que não importa o tamanho da gravata, todo mundo está sujeito. Porque esse era profeta. E um profeta que com muito mais intimidade do que eu. Com muito mais intimidade do que muitos de vocês. Talvez não de todos, mas de muitos de vocês. Não foi alguém que mandou recado para ele. Não. Não foi a irmã que chegou lá e disse: olha, eu tive um sonho. Não foi a irmã que chegou lá e disse assim: Deus mandou, eu vim aqui. Não. O próprio Deus falou com eles. Para você ver a nossa vulnerabilidade, a nossa facilidade em errar, a nossa facilidade de tomar um caminho diferente, para você ver como nós somos propensos a isso. O camarada, ouvindo o próprio Deus, ele resolveu tomar outro caminho. Talvez você fique dizendo assim: mas como ele era incrédulo, meu Deus, mas que tamanha a desobediência desse profeta. Ei, os tempos são outros, mas o Deus é o mesmo. Os tempos mudaram. Hoje ele fala daqui, através da sua palavra: eu te chamei para uma vida diferente. Crente é diferente, crente é diferente, crente é diferente, crente é diferente. Malaquias 3:18 diz: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É como Elias bradou naquele tempo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? É um tempo de ir, é um tempo de fazer, é um tempo de obedecer. Ir para onde, pastor? Para onde Deus mandar. Olha, eu aprendi na Bíblia que Deus trabalha com limites. Deus não coloca o mundo na mão de ninguém. O mundo todo Ele não coloca na mão de um indivíduo, de particulares. Ele não coloca. Até quando ele vai falar lá na profecia, na palavra com Josué, no capítulo 1, ele diz assim: olha, desde Dan até Berseba, aonde você colocar a planta do seu pé, eu lhe dou. Mas Deus disse o território, de Dan até Berseba. Não passe disso, que eu não tenho compromisso com você. Se passar de Berseba, eu não tenho compromisso com você. Se passar de Dan, eu não tenho compromisso com você. Porque Deus tem um limite geográfico para cada um de nós. Eu só sirvo aonde Deus quer que eu esteja. Eu só sou bênção aonde Deus me colocou. No lugar que Deus não me colocou, eu sou maldição. No lugar que Deus não me colocou, eu não sou bênção. No lugar que Deus não te colocou, você não é bênção. No lugar que Deus não te colocou, você é maldição. Mas a gente sabe, aqui estamos sujeitos e vivemos a vida lutando. Senhor, eu vou para Tarsis, vou para a Espanha, vou para o fim do mundo. Era o fim do mundo naquele tempo. Era o último lugar que tinha para ir. E um era no Oriente e o outro era no Ocidente.
Deus está nos mandando ir para o norte e nós queremos ir para o sul. Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, nesse tempo de ir, de fazer e de obedecer, esse tempo é um tempo de tranquilidade. Está tudo bem. Está tudo mais constante, como diz a economia. São tempos áureos. Não tem dor de cabeça, não tem dor de dente, não está faltando dinheiro, não está faltando nada. Estamos bem, a empresa está bem, a casa está bem, os filhos estão bem. E Deus chega nesse tempo e diz: ide, fazei, obedecei. Para que eu vou fazer isso se está tudo bem? Só que você foi chamado para o projeto de Deus. Você foi chamado para o projeto de Deus. Não é o seu projeto. Não é o seu projeto. O projeto é o de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você que está fugindo: não fuja mais, porque Deus vai te achar, Deus vai te encontrar, Deus vai te alcançar. Não fuja mais. Se você veio aqui hoje dizendo: eu quero uma resposta tua, Deus manda eu te dizer nesta noite: não fuja mais. Não fuja mais. Para de esconder-se, para de fugir, para de descer, para de ficar procurando lugares e coisas diferentes daquilo que o Senhor tem planejado para a sua vida. Segundo momento aqui desse livro, Jonas já está no barco. A Bíblia diz que vem sobre um barco uma grande tempestade. E que tempo é esse, pastor? É o tempo de orar, tempo de interceder, tempo de clamar. Olha, irmãos, até os descrentes sabem. Irmão, pelo amor de Deus, ora aí. Você já ouviu isso? O povo pedindo para a gente orar, para a igreja clamar. Eu não conto as vezes que eu tenho recebido nessa cidade das escolas os pedidos de socorro. Pastor, pelo amor de Deus, vem orar aqui. Ora aqui porque o vento está muito forte, tem turbulência. Só que nesse tempo de interceder, de clamar, de orar, muitos servos de Deus estão dormindo. Irmãos, o pior problema nosso, sabe qual é? É a nossa insensibilidade, a incapacidade de sentir. Quando a gente não sente mais, quando a gente não se incomoda mais, quando a gente não percebe mais, quando a gente não consegue entender. Até o descrente entende, mas você não entende. A tua família entende, sabe da guerra, da avalanche, do problema que está na tua casa, o turbilhão, teus filhos, tua família estão pedindo você para clamar, mas você está dormindo. A mulher diz: pelo amor de Deus, homem, faça alguma coisa. O barco vai rachar, o barco vai quebrar. Nós estamos perdendo a nossa mercadoria, nós estamos perdendo as coisas. Agora Jonas se encontra em alto mar. E a Bíblia diz que tem tempestade. Tempestade. E olha que triste. Às vezes as tempestades são por causa de nós mesmos. Às vezes a tempestade, nós somos os causadores das tempestades. O que aqueles marinheiros tinham a ver
O que foi que eles fizeram? Como diz o pastor Cláudio Duarte, a única coisa errada deles foi vender a passagem para o Jonas. Deixar Jonas entrar no barco. O que tem de gente sofrendo por causa de alguém que entrou na sua vida e está causando tempestade. Mas o maior problema é o problema da insensibilidade espiritual, da incapacidade de sentir. Ei, que o Espírito de Deus desperte você nesta noite. Tem gente que acha que está tudo bem, só porque ele entrou no navio e está lá dentro do porão, só porque ele está dormindo, só porque ele é um dormente, mas não está tudo bem. Tem gente morrendo lá em cima, tem gente perdendo a mercadoria lá em cima. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Não é tempo de estar adormecido. É tempo de clamar ao Senhor. É tempo de orar. É tempo de levantar de madrugada. É tempo de buscar a Deus. Você sabia que parte do sofrimento dessa cidade, a culpa é nossa? Você sabia? Porque a palavra de Deus em Jeremias diz assim: olha, orai pela paz da cidade, porque na paz deles vocês terão paz. E se eles não têm, eu estou falhando na minha missão. Olha o prejuízo do barco. Na hora de orar, de clamar, nós estamos sentindo, irmãos, nós estamos sentindo a necessidade que nós temos. Deus tem falado ao nosso coração para a igreja clamar. Mas o que tem de crente que não consegue levantar para orar? O que tem de crente que não pode velar conosco? Olha, Deus anuncia o perigo que virá, e você precisa despertar, e você precisa acordar. Sabe por quê? Eu aprendo lá no Getsemane com Jesus Cristo. Jesus, antes de enfrentar a cruz, ele foi para o Getsemane. A Bíblia diz que ele chamou os discípulos, deixou os discípulos perto, trouxe os três, Pedro, Tiago e João, para mais perto, e disse assim: olha, vocês orem comigo, eu preciso da oração de vocês, me ajudem. A Bíblia diz que ele foi, orou em um local isolado, volta e encontra eles dormindo. Pede, acorda e orem. Vai de novo. Como a luta estava tão grande e ele estava sozinho, chegou a suar sangue. Depois ele volta, encontra os discípulos novamente dormindo. Ele volta e ora, e depois ele diz: não adianta mais orar, levanta, porque o tentador já chegou aí. Aquele que quer a minha vida está aqui. Só que tem um detalhe: quando o inimigo chegou, quando os homens que vieram prender a Jesus chegaram, Jesus estava pronto, porque ele havia os esperado em oração. Ele estava pronto para subir a cruz. Mas Pedro, que estava dormindo, cortou a orelha do soldado, cometeu desatino, atrocidades. Depois disso negou Jesus. Os outros todos fugiram, e só Jesus foi vencedor nessa batalha, porque estava orando. Olha, essa necessidade é tão grande de clamar, que eu quero dizer uma coisa para você. Ah, pastor, mas passou o tempo dele orar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero que você grave isso aqui, ó. Deus não abre mão da tua oração para que tu tenha vitória. Agora grave isso aqui. Se tu não orar no navio, mas na barriga do peixe tu vai orar. Se tu não orares no navio, no ventre do peixe tu vai aprender a orar. E é difícil. Deixa eu te chamar, porque o navio tá difícil. A tempestade está forte, mas é melhor do que no ventre do peixe. Isso aqui o Espírito Santo falou comigo. Se tu não orar no navio, mas no ventre do peixe tu vai orar. E eu sei colocar um no ventre do peixe. Eu sei colocar. Deus disse: se tem alguém que sabe colocar alguém no ventre do peixe, sou eu.
Mas não é tão difícil, só clame ao Senhor. Não é tão difícil assim, é tempo de clamar ao Senhor. Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, Ele está ouvindo. Só que Jonas não acreditava, porque tem gente que acha que a oração não pode mais. A oração do justo, ele lê assim: a oração do justo não pode mais em seus efeitos. Mudaram o versículo da Bíblia. Jonas não acreditava, sabe por quê? Porque os homens chegaram para Jonas, e eu creio que orientado por Deus, e disse: ei, qual é a ocupação é tua? De que povo és? Clama ao teu Deus, quem sabe ele não responde. E eu sei que Deus ouviria. Moço, é o seguinte, eu vou clamar, é porque eu estou fugindo, mas no primeiro porto vocês vão parar, e eu vou descer, e eu vou cumprir minha missão. Senhor, eu estou aqui, pequei, errei, acalma essa tempestade. Eles me colocam no porto e eu vou lá pregar, e Deus ia dissipar o mal. Mas ele não acreditava que Deus poderia ouvi-lo. Tem gente que não acredita que Deus pode ouvi-lo. E deixa eu te dizer, e você ainda está no barco. Jonas colocou a vida daqueles homens numa situação delicada. Ele disse para eles: me lancem ao mar, resolve o problema. Vai, indivíduo, por que tu mesmo não pula? Por que tem que sujar minha mão contigo? Sabe que a culpa é dele, que o problema é ele, mas não tem coragem de pular no rio. Quer que alguém se manche com ele, se suje com ele. Os marinheiros foram tão tementes a Deus que ofereceram sacrifício e digam: não coloca a vida desse homem na nossa responsabilidade, nós vamos só tentar salvar as nossas próprias vidas. E jogaram Jonas ao mar. Jogaram Jonas ao mar e ele desceu. E Deus, a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe. Olha o tanto que a gente dá trabalho para Deus. Olha o tanto de milagre que Deus teve que fazer. Como é que uma pessoa sobrevive 3 dias no estômago de um peixe? Isso a medicina, a ciência não vai explicar nunca. Tem gente que diz: eu mesmo não acredito nessa história. Pois eu, se fosse Jonas que tivesse engolido a baleia, que a Bíblia dissesse isso, eu acreditava. O povo fica tentando descredibilizar a palavra de Deus. Diz: não, naquele lugar que o povo de Israel atravessou, é o Golfo do Suez, em determinada época do ano, o mar seca ali naquela parte. Pois agora que o milagre foi grande, porque nesse lugar seco que Deus matou Faraó e os seus cavaleiros. Não tem jeito, não dá para dar um jeito não. O que Deus faz, Ele não explica. Ele pode tudo e Ele faz tudo para que o seu propósito seja concluído, para que a sua obra seja realizada, para que o seu próprio nome seja glorificado. E eu já vou concluir, que acabou o tempo. Terceiro tempo que eu encontro aqui, já é no último capítulo, do capítulo 3 ao capítulo 4. Jonas pregou. Eu estou aqui orando para Jesus salvar, e esse elemento ruim prega uma vez, a cidade todinha se converte. Uma vez. E ele fica zangado, vai entender. Sabe qual é o terceiro tempo que eu encontro aqui? É o tempo de alegrar, agradecer e louvar. Sabe por quê? Porque Jonas não estava vivendo caos, ele estava vivendo o tempo de milagre. Deus salvou a cidade. Ele saiu rua acima, rua abaixo, dizendo: daqui a 40 dias, Nínive será subvertida, será destruída. A Bíblia diz: o rei de Nínive temeu ao Senhor, levantou o jejum, conclamou a todo o povo
e até mesmo os animais, que por 3 dias jejuassem, para que alcançassem o favor e a misericórdia de Deus. Agora deixa eu concluir essa palavra. As maiores bênçãos não são as bênçãos materiais. As maiores bênçãos são as bênçãos espirituais. Tem gente que está medindo a sua espiritualidade porque ele ganhou um carro, comprou uma casa. O que adianta ter um carro e uma casa e não ter paz? Conheço gente que não tem carro e nem casa, mas tem paz. Conheço gente que tem carro e casa e não tem paz. Conheço gente que não tem casa e nem carro e não tem paz. E conheço gente que tem carro e casa e tem paz. É bom que tenha tudo. Mas esse estado de espírito que nos leva à gratidão, que nos leva à alegria, que nos leva ao louvor, ele só será possível quando nós tivermos a capacidade de olhar esse mundo pelos olhos espirituais. Pelos olhos espirituais. Quando os valores maiores forem os valores espirituais. Sabe por quê? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos perder muito. Nós vamos passar pelo tempo de louvar, pelo tempo de alegrar, pelo tempo de agradecer, murmurando. Vamos lá para fora da cidade. Hoje Deus mata aquele incrédulo. Tem uns crentes tão vingativos que vivem orando para Deus matar outros. Não, ela vai me pagar. Ela acha que vai ficar assim. Eu vou falar com o Senhor. Tá bonitinho, ele é só teu mesmo. Por isso que Jesus disse assim: quando você for orar, ora assim: Pai nosso, não é só seu não. Não é Pai meu não, é Pai nosso. Do jeito que Ele gosta de ti, Ele gosta de mim. Do jeito que Ele gosta de mim, Ele gosta de você. E a palavra dele diz que Ele não faz acepção de pessoas. E às vezes eu encontro até uma preferenciazinha por aqueles mais perigosinhos. Porque a Bíblia diz que aquele que muito se dispensou, muito se amou. Aonde precisa mais, ele não deixa brecha, ele alcança tudo. Aquele elemento ruim do teu filho, que só vive aprontando, o Senhor ama ele, ainda vai trazer ele de volta. Vai pegar ele numa esquina dessa daí e vai trazer, porque ele é bom. Ele é bom. Vai libertar ele, vai transformar ele. Vai chegar o momento, vai chegar a hora. Então a gente passa pelo tempo de louvar, de glorificar. Sabe por quê? Porque não aconteceu nada de bom na minha vida, pastor. Eu vim aqui, preguei nessa cidade, esse povo se converteu, mas isso eu não vejo como bênção. Milagre na vida do outro é bênção, sim. Deus ensina o segredo a Jó. Jó, eu quero mudar teu cativeiro. Ora pelos teus amigos. E a Bíblia diz: e Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Aí Jesus entra no tempo da graça e diz assim: orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Mas aí a gente não tem a capacidade, sabe por quê? Porque nós não temos discernimento espiritual para entender que isso nos aproxima mais da vitória. Isso deixa a vitória mais perto. Quando nós pensamos nos outros, cuidamos dos outros, nos preocupamos com os outros, nós somos mais favorecidos do que quando nos preocupamos com nós mesmos. E a gente precisa tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque as nossas ações refletem nos outros e refletem em nós mesmos. Por causa da desobediência de Jonas, o que ele sofreu?
Hein? Você já sofreu igual Jonas? Literalmente você já passou pelo ventre de um peixe? Você ficou 3 dias? Mas você já tem sofrido um pouquinho. Pouquinho, pastor. Não lhe contei nem a metade. Você tem sofrido. Olha só o que você tem sofrido. Reflexo das nossas ações. Pessoas que vão casar, não obedecem o pai nem a mãe, não obedecem o pastor. Pastor não manda na minha vida não, eu caso com quem eu quiser. Muito bem. Pois vai, meu filho, vai nessa. Depois tu vem. Pastor, eu não sei o que eu faço. Irmãos, e tem hora que a gente fica desesperado, porque a gente sabe que precisa a pessoa passar 40 anos no deserto para pagar aquela concupiscência. E a pessoa quer assim, ó: pastor, ora para Deus fazer o milagre hoje. Não, meu filho, tem consequências. Não se resolve num dia, numa hora, tem um preço. Você que fez tudo direitinho, você que é um Jó da vida, que fez tudo direitinho, obedeceu direitinho, está sujeito a uma prova que você não plantou para receber ela. Imagine os que fizeram. Tem gente, irmão, que não pensa no tempo da colheita. Ele magoa, ele fere, ele bate, ele não tem pena, ele julga, mas ele não sabe que um dia a colheita de Deus vai chegar para ele. É pesado, é pesado. Porque Deus não passa a mão na minha cabeça, mas também não passa na sua. E aqui nós já lemos hoje em Hebreus que Ele corrige os filhos que ama. Tem gente que não consegue vibrar pelo reino de Deus. Tem gente que hoje está triste, mas ele não consegue ver o sucesso da obra de Deus. Ele não consegue ver que uma vida se salvando, aceitando Jesus, é uma grande vitória. Ele está lá de fora da cidade, torcendo pelo mal e pela desgraça da cidade. Você sabia que na obra de Deus tem forças contrárias? Você é líder de um departamento e tem alguém torcendo para que o teu departamento não dê certo. E tem gente trabalhando lá nos bastidores, falando com um e com o outro, para ver se você se prejudica. Sabe o que eu digo? Coitado desses. Coitado, porque o departamento não é seu. O departamento, essa obra não é minha, essa obra é de Deus. E Deus vela pela sua obra. Deus vela pelo seu trabalho. Ai daqueles que levantarem a mão contra a obra de Deus. Se você tentar impedir minha trajetória aqui, coitado de você, coitado da tua família, coitado de você. Se você tentar atrapalhar o projeto de alguém que Deus colocou aqui na frente, você está com sérios problemas. Está na hora de você começar a clamar, antes de você começar a entrar no barco, porque ainda você vai passar pelo barco e ainda vai chegar no ventre do peixe. Nós não brincamos de culto e nem de igreja. Nós não brincamos de culto. Não é mais um culto de terça-feira, não. É o momento que Deus fala conosco. A obra é de Deus. A obra é de Deus. E ninguém pode parar a obra de Deus. Ninguém pode parar a obra de Deus. Ele disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqueles sobre quem a pedra cair serão reduzidos, e aqueles que caírem sobre a pedra também serão destruídos. Não saia da cidade. Não faça igual Jonas, não saia da cidade. Abrace o rei de Nínive. Abrace as pessoas de Nínive e louve a Deus pela vida delas. Eu vou finalizar dizendo para você que a pior coisa que Jonas fez foi sair daquela cidade, Sônia. Sabe por quê? Porque ele perdeu a oportunidade de discipular aquela cidade. Aqueles ninivitas, eles se entregaram a Deus. A Bíblia diz que eles se entregaram a Deus. Mas você sabe o que foi que aconteceu? Eles não foram discipulados. 40 anos depois, levantou-se uma geração pior do que aquela. E quase 200 anos depois, eles foram até a aldeia que Jonas morava.
e destruíram a família. Os descendentes de Jonas destruíram as famílias daquela região. Os patrícios de Jonas foram destruídos. Deus não estava só querendo abençoar Nínive, Deus estava querendo abençoar Jonas, mas Jonas não entendeu. Toda vez que Deus usar você para abençoar alguém, Ele quer também te abençoar. Ah, Senhor, eu não vou fazer. O que é que eu vou ganhar com isso? Muito, muito. E por fim a vida eterna. E por fim a vida eterna. Se coloque em pé em nome de Jesus. O que Jonas fez os marinheiros sofrerem. E os marinheiros não tinham nada a ver com isso. As atitudes de Jonas tiveram reflexo até na natureza. O que o mar tinha a ver com o problema de Jonas? Coitado daquele peixe, 3 dias com um alimento que não pôde ser digerido dentro dele. A gente só pensa em Jonas. E o peixe, que não tinha nada a ver com isso. Tem peixe sofrendo por causa de você, né? O que ele tem a ver com isso? Os marinheiros tendo prejuízo, pessoas tendo prejuízo por causa de mim, por causa de você. E o que eles têm a ver com isso? E no final até a vegetação, uma aboboreira foi morta por causa de Jonas. Olha quantas implicações, mesmo no mundo material. E a gente acha que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque Deus te chamou, você é servo de Deus, Deus tem uma missão para você, e você precisa cumprir a sua missão, e você precisa completar a sua obra. Deus não te chamou para cá para você ser assistente de banco, e nem assistente de palco. Isso aqui não é picadeiro, isso aqui é altar. Às vezes alguém acha muito duro o jeito que eu falo, mas eu já tentei mudar tanto. Mas se eu mudar eu morro. Deus me chamou para ser assim. Eu falo desse jeito. Tem gente que fala arrastado, compassado, bem baixinho, mas não sou eu. E eu não vou mudar. Eu não vou. Eu tenho que ser o que Deus me chamou para ser. E eu tenho que pregar o que Deus mandar eu pregar. Eu falei para Deus, a 4ª vez que eu vou pregar sobre Jonas, o povo já está enjoando. Ele disse, prega, rapaz. Deixa de reclamar. Ouça a palavra de Deus nesta noite. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ouça a palavra de Deus nesta noite que fala com você. Eu te escolhi, eu te chamei. Tem uma missão para você. Não é para você viver sofrendo desse jeito, nessa vida que não prospera, nessa vida que não vai para frente, nessa vida que nada dá certo. Mas precisa você aceitar o meu id, fazer o que eu tenho te mandado. Precisa você cumprir o meu propósito, a minha determinação. No tempo de clamar, clame, ore. E também aprenda a adorar o meu nome. Não pelo que eu estou fazendo na sua vida, mas pelo que eu estou fazendo na vida dos outros. Aleluia. Deus está aqui. Curve a sua cabeça. Coloque a sua mão no seu coração. E diga para Deus, eu estou aqui, Senhor. Diz, muda a minha vida, Senhor. Muda a minha história, meu Pai. Muda a minha história, meu Deus. Um relacionamento mais íntimo contigo, Senhor.
viver para Ti, para glorificar o Teu nome, não apenas ser um assistente na igreja, mas ser um servo Teu. Senhor, me usa aonde o Senhor quer me usar. Faz de mim o que o Senhor quer fazer. Usa as minhas mãos, usa os meus pés, usa a minha boca, Senhor. Que eu seja bênção por onde eu passar. Ó Deus, que eu seja bênção para minha casa, que eu seja bênção para minha família, que eu seja bênção para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. Fala com Deus nesta noite. Que eu seja bênção para essa cidade. Que o Senhor tenha misericórdia de você nesta noite. Que o Senhor perdoe os seus pecados, as suas falhas. Que o Senhor restaure a sua vida espiritual. Que o Senhor restaure. Que o Senhor restaure você. Que o Senhor o reconduza. Que o Senhor coloque você novamente no caminho dele. Que a tua mente seja aberta, que o teu coração seja aberto, para você entender o que Deus está falando com você nesta noite. Se tiver alguém nesta noite que quer se reconciliar com Cristo, que quer entregar a sua vida para Jesus, eu convido que venha aqui na frente. E nós vamos orar por você. Você sabe da sua situação. Talvez você está fraco, desanimado, mas hoje você quer se fortalecer na presença de Deus. Eu convido você, saia do seu lugar e venha aqui na frente, em nome de Jesus. Então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. O meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e Ele me socorrerá. Ele te ouve, Ele te atende. A Bíblia diz que no ventre do peixe Jonas clamou ao Senhor. E ele diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu. Se você vir aqui na frente, Deus vai ouvir você nesta noite. E eu vou orar por você. Não importa o que passou, não importa o que aconteceu. Se você vier hoje aqui, haverá misericórdia para a tua vida. Haverá misericórdia para a tua vida. Haverá livramento de Deus para a tua vida. Haverá perdão de Deus para o teu pecado. Se você vier aqui hoje, vamos orar. Senhor meu Pai, eu te apresento essas vidas que estão aqui na frente, Senhor.
Senhor conhece por dentro e por fora. Eu quero pedir que a tua mão alcance essas pessoas nesta noite. Perdoe os seus pecados, as suas falhas. Purifique o seu caminho, a sua vida, a sua história. Eu não sei o que eles estão vivendo, eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe de tudo. E eu te peço em nome de Jesus, muda o quadro, muda a situação, muda a história de vida desta pessoa. Age nessa vida hoje aqui neste lugar. Toma na mão desta pessoa, levanta-a, coloca-a de pé, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós ministramos sobre a vida destas pessoas a tua sede espiritual. Nós ministramos sobre a vida dessas pessoas o teu bálsamo, o teu alento, o teu consolo, o teu perdão, a tua misericórdia, a tua bondade. Pai, eu te peço pela vida da tua igreja. Continua, Senhor, dirigindo os rumos desta igreja, o rumo das nossas vidas, o rumo dos obreiros, o rumo desse povo, o rumo dessa casa, o rumo dessa família. Ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos. Que o Senhor continue fazendo maravilhas em nosso meio, para a glória do teu próprio nome. É que nós te pedimos e que nós te agradecemos. Amém, Jesus. Deus abençoe você. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito glorificar a Deus por essa palavra nesta noite. Dê glórias a Deus. Palavra abençoada nos nossos corações. Eu nos convido a todos para estarmos ofertando